Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Zilda e hoje vamos a uma aula de revisão de história, onde vamos estudar sobre a formação cultural da população, ou seja, a formação do povo brasileiro. Mas o que é essa formação cultural? O que é cultura? Cultura são os hábitos e costumes sociais e religiosos que fazem parte da nossa sociedade, que caracteriza a sociedade em que vivemos. E essa identidade cultural do povo brasileiro é uma mistura de outros povos. Que povos são esses? Basicamente, a identidade cultural brasileira foi formada por três povos: indígena, africanos e os portugueses. Por que esses três povos? Porque os índios já viviam aqui, já faziam parte do Brasil. É o povo nativo. E com o tempo, vieram os europeus colonizarem aqui o Brasil, os portugueses. E eles precisavam de muitas pessoas para trabalhar. E contra a vontade, eles praticamente trouxeram contra a vontade os negros africanos para trabalhar aqui no Brasil. Então, essa mistura indígena, portuguesa e africana contribuíram para toda essa formação cultural que temos hoje, que vivemos hoje. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto? O Brasil é um país de grande diversidade de raças e cultura. Herança da mistura de povos, miscigenação dos povos, que contribuíram para a formação da população brasileira. Mas o que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças. Então, no Brasil, foram misturadas as raças indígenas, africanas e os imigrantes, que são as pessoas que vêm de outros países para morar no Brasil. E toda essa diversidade da mistura das raças pode ser notada nas características físicas da nossa população e nos seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. Então, por conta dessa diversidade no Brasil, nós temos pessoas brancas, pardas, negras. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. A nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm origem da língua de outros povos. Então, a nossa língua foi herdada dos portugueses, mas temos também palavras de origem africana, como angu, cochilo, quiabo. Também nós temos palavras de origem indígena, como jacaré, abacaxi, mandioca. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. A cultura brasileira é bastante influenciada por alguns costumes indígenas, como as lendas e mitos do folclore brasileiro, o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza, e arte em cerâmica. Tudo isso foi herdado da cultura indígena. A culinária também tem influência dos indígenas. O milho, a mandioca são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas, que hoje fazem parte de diversos pratos que consumimos em diversas regiões do Brasil. E o hábito de dormir e descansar nas redes, que a maioria de nós e os nordestinos amamos, também foi um hábito herdado pelos indígenas, assim como tomar banho todos os dias. Agora nós vamos falar sobre a influência africana na formação da cultura brasileira. É possível identificar a contribuição dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Os ritmos musicais, como o samba, maracatu, o batuque e a capoeira, são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. E a nossa culinária também tem vários elementos da cultura africana,
como o vatapá, o acarajé, o hábito de consumir azeite de dendê. E os imigrantes, as pessoas que vieram de outros países para o Brasil, também influenciaram a cultura brasileira. Os portugueses, os italianos, os espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil. Deixaram traços da sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas como macarronada e a lasanha foram trazidos pelos italianos. O quibe e a esfirra pelos árabes. O sushi e o sashimi pelos japoneses, a paella pelos espanhóis e muitos outros pratos. Um dos pratos mais conhecidos que nós podemos citar que foi herdado pelos imigrantes é a pizza. A pizza é uma comida tradicional italiana e nós, no Brasil, herdamos este costume. Chegamos ao final de mais uma aula e agora é com vocês fazerem as atividades da apostila. Qualquer dúvida que tiverem, só chamar a professora de vocês. Um beijo e até a próxima aula!